condições apropriadas nesse mundo aí. E daí, naturalmente, a gente está começando a falar aqui um pouco de regeneração já, né? Nas falas a gente já está falando sobre isso. E daí que era um pouco do que eu queria começar a falar agora, assim, rapidinho, daí a gente discute. Depois eu pensei a gente apresentar um pouco o que a gente está pensando para essa rede, né? Como que ela funciona, mas na prática, assim. E algumas iniciativas que já estão... Alguns avanços, assim, né? Que a gente conseguiu fazer durante essas 2 semanas. Beleza? Então... eu tenho alguma dificuldade, assim, para estruturar um pensamento sobre regeneração. Eu estava falando com a Marina ontem. Que a minha vivência de regeneração é muito vivencial, assim, não tem uma linha muito de pensamento. Mas o que eu venho bebendo um pouco da fonte de um lugar que chama Instituto Regenerativo. Vou botar o link aqui para vocês. Instituto de Desenvolvimento Regenerativo, que é aqui do Brasil, né? E tem também aqui no Brasil um movimento que chama Futuros Possíveis, que de alguns fundadores, né? Entre eles a Maria Clara Parente e o Instituto de Desenvolvimento Regenerativo do Felipe Tavares e da Juliana Diniz. E também tem um movimento muito global de regeneração acontecendo com Daniel Wall e muitos outros pensadores, assim, né? E eles vêm trazendo a proposta da regeneração, é um resgate mesmo, assim, de uma visão de mundo que acabou se perdendo um pouco, que é a visão da gente como sendo parte da natureza, né? Não a gente separado da natureza, como se a gente fosse uma coisa e a natureza outra. Porque foi essa visão da gente sendo uma coisa e a natureza outra que trouxe a visão cartesiana mesmo da vida, assim, né? Meio que reducionista, e a ciência começou a se basear nisso, assim, né? De que para entender as coisas a gente precisava reduzir elas e analisar as partes, e daí assim a gente teria um entendimento de como o mundo funciona, mas agora com as ciências dos sistemas vivos, né, da complexidade, isso sendo essa visão da complexidade sendo resgatada mesmo dentro da ciência, a gente está vendo que analisar as partes não é muito interessante. A gente não consegue ter uma visão do todo analisando as partes, né? A gente precisa ver as relações que essas partes têm, né? E assim a gente consegue ter uma visão mais condizente sobre como a vida funciona na Terra, né? E daí tem essas ciências de vanguarda surgindo, que na verdade são um resgate assim de uma sabedoria ancestral, né? Antiga já da humanidade, de que a gente é parte de uma coisa muito maior e, enfim, né? A gente sendo parte desse mundo dos seres vivos. Então, o movimento da regeneração, por um lado, ele é novo, porque a humanidade ocidental, pelo menos, está descobrindo isso agora, né? E a gente está conseguindo olhar para isso pela ciência recente. Mas, por outro lado, também é um movimento que a humanidade sempre soube, assim, né? Das sabedorias ancestrais, e daí esse resgate é muito forte por causa disso. Inclusive, também estou redescobrindo muita cultura caipira agora, vocês falaram do caipira, né? E fiquei impressionado com esse tempo que eu estava na roça, da simplicidade e da sabedoria que o caipira tem. Então, enfim, é só um comentário aqui.
Então, bom, um ponto é esse, né, da gente ter uma visão menos antropocêntrica, mais ecocêntrica, né? Então, uma das ciências também relacionadas a esse movimento da regeneração é a ecologia, né? Ecologia, ciência da complexidade, a visão dos sistemas vivos de uma forma geral. E daí, partindo do entendimento, assim, né, que a gente está sempre operando no mundo com alguma visão de mundo, né, algum paradigma, a, a regeneração, ela também é um paradigma que é pautado em algumas crenças, né, alguns entendimentos, que eu listei alguns aqui. Que todo sistema, todo organismo vivo possui, a partir de suas características únicas, um potencial inerente capaz de beneficiar o sistema maior ao qual ele pertence. Então, a partir do momento que a gente entende a nossa participação aqui na Terra como parte da natureza, né, uma das coisas que a gente vê analisando como que a vida se apresenta na natureza é que toda parte ela tem um propósito dentro de um todo maior, né? Então, por exemplo, quando a gente vê as nossas células, né, elas têm um papel dentro dos órgãos, que tem um papel dentro dos nossos sistemas, o organismo, né? Os indivíduos também se organizando em comunidade, e aquela comunidade que ela também tem um propósito dentro de um bioma, né? E que também tem um propósito dentro da Terra como um todo, enfim. Então, sempre essas partes, elas têm um porquê de existir para poder contribuir dentro desse sistema maior ao qual ela pertence, né? Então, essa é uma característica, assim, da... E daí, vocês que sabem muito mais do que eu sobre esse assunto, falem aí também, me ajudem a explicar um pouco. Então, a gente, se entendendo como um sistema vivo, a gente é convidado, né, como humanidade e como indivíduos, a buscar por qual que é a nossa contribuição que a gente pode dar para esses sistemas maiores que a gente está inserido, né? Uma contribuição que valorize, que estimule a vida, a vitalidade, né, desses lugares que a gente está inserido. Então, essa é uma das provocações, assim, né, desse movimento de regeneração que ela vem trazer, né, para a gente pensar em uma participação apropriada dentro desse sistema. E daí, para além disso, a gente é convidado a talvez não romper completamente, né, com essa visão cartesiana, que a gente consegue analisar o mundo, porque essa visão de mundo, ela também tem um lugar, assim, né? Em alguns contextos ela pode funcionar bem, né? Esse padrão de ver as coisas como máquina, né? Então, a gente não vem romper com isso completamente, mas a gente vem dar luz a isso, né? Falar que esse é um paradigma e assim como esse paradigma a gente pode atuar com outros paradigmas e que paradigmas diferentes fazem sentido em contextos diferentes, né? Basicamente isso, assim, né? Marina, se você quiser complementar aí, a gente conversou um pouco também sobre isso ontem. E acho que tem uma coisa também que é a gente sempre tem essa necessidade de dar respostas, né, para as coisas. E são essas respostas rápidas que a gente vem dando para as coisas, de uma forma geral, que está levando a gente para o buraco, assim, no sentido de destruição do planeta, acabando com as relações comunitárias, acabando com a vida dentro da gente mesmo. E um convite também da regeneração é que a gente faça perguntas cada vez mais profundas, né? E viva a partir das perguntas, menos das respostas. É um pouco isso, assim. Vamos conversar mais. Como que é isso para vocês?
Eu posso fazer sei lá, uma contribuição. Se ficar parecendo que eu tô dando aula, vocês me avisem, por favor. É hábito de professora. Mas ouvindo o Bruno falar sobre a regeneração, me ocorreram duas ideias, dois momentos assim históricos, digamos. O primeiro momento, quando a gente tem o surgimento desse cartesianismo e dessa exaltação da ciência. E aí eu lembro do livro do Kant, do Crítica da Razão Pura, aonde ele já alertava que a gente estava correndo um grande perigo, que era de substituir os deuses. Quando o cartesianismo, essa exaltação científica, ela surge, ela vem em oposição à visão extremamente religiosa que tinha na Idade Média. Lá, aí vem o humanismo, todos aqueles movimentos filosóficos até chegar no iluminismo. E aí o Kant pega e fala, mano, vocês estão confundindo as coisas, porque vocês estão trocando um Deus por outro, como se a ciência ela fosse uma verdade absoluta. E essa verdade absoluta não existe. Então a gente precisa ter cuidado com isso. E eu acho que muito do que vem sendo visto como ciência e do que vem sendo feito como a ciência coloca a ciência acima da própria humanidade e da própria natureza e o pior, separa a humanidade da natureza como se fossem coisas distintas. E a gente foi criando cada vez mais caixinhas específicas para as coisas. E isso não faz o menor sentido. E aí, um outro momento histórico que me ocorre é agora começo do século XX e a criação da teoria geral dos sistemas. Eu estou falando agora com base em alguns cursos que eu fiz. Eu comecei 6 graduações. Além de terminar a história, eu comecei física, geologia, biologia, enfim, várias, porque eu nunca entendi muito bem essas caixinhas. E quando eu fui estudar a teoria geral dos sistemas, eu entendi o porquê que eu não consegui entender as caixinhas. É porque elas não existem. Porque essa ciência cartesiana, ela já está superada até pelo próprio pensamento científico. Por mais que ela ainda seja hegemônica e por mais que a maior parte das pessoas ainda se apeguem a ela como uma verdade, os próprios cientistas entendem que essas verdades absolutas não existem e que essas caixinhas não fazem o menor sentido. Porque se a gente vai, por exemplo, em Lavoisier, na lei da conservação da energia, a primeira lei da termodinâmica, a gente vê que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma e que todos os elementos e todos os organismos têm uma importância dentro desse sistema. Eu lembro que uma coisa que eu via muito na faculdade de geografia e de geologia e de biologia é: não existe fora, nada está fora, né? Não existe o fora do nosso planeta, tudo ressoa aqui dentro, seja um fenômeno físico, químico, biológico, social, ele está aqui dentro. Então, esse ressoar, igual quando a gente joga uma pedrinha num lago e a gente vê aquelas ondinhas, esse ressoar ele pode chegar em todos os lugares de diferentes maneiras. Então, eu acho que é importante a gente ter isso em mente, que os paradigmas eles se alteram, a gente alterar o paradigma, mas não cair no mesmo erro do paradigma anterior, de achar que tem todas as respostas, como o Bruno estava falando, e a gente também se permitir se enxergar parte desse todo, de que a gente está dentro e que dentro da gente também tem um dentro e de que está tudo dentro desse sistema, sabe? São vários dentros e está tudo como se fosse uma molécula mesmo, uma célula, e ao mesmo tempo como se fosse o sistema solar, como se fosse as galáxias, é tudo integralizado, bem holístico, assim. Acho que era isso.